Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 3, título Luz que ilumina o caminho, e agora eu vou ler o texto-chave. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. Hoje é terça e a gente sempre vê as nossas curiosidades da semana, né? Essa semana a gente só tem 3 curiosidades e cada uma delas faz um breve resumo, fala um pouco sobre a vida de 3 reformadores: John Wycliffe, John Hus e Jerônimo. E eu deixei para falar sobre o livro na lição de hoje porque é justamente sobre eles que o livro que porque é justamente e eu deixei para falar sobre o livro na lição de hoje porque é justamente sobre eles que os capítulos do livro dessa semana falam. Wycliffe, ele viveu no século XIV e ficou conhecido como a estrela da manhã da Reforma. Ele se destacou na faculdade por sua espiritualidade fervorosa, bem como por seu conhecimento acadêmico sensato. Ele foi educado na filosofia escolástica, nas leis da igreja e na lei civil. Ele se preparou para tomar a frente na grande luta por liberdade civil e religiosa. A extensão e amplitude de seu conhecimento despertavam o respeito tanto de seus amigos quanto de seus inimigos. E durante a Reforma, seus inimigos não eram capazes de desacreditar sua causa da Reforma, expondo a ignorância ou a fraqueza de seu porta-voz. Enquanto Wycliffe ele ainda estava na faculdade, ele começou a estudar as escrituras. Antes disso, ele sentia uma grande carência que nem os estudos acadêmicos, nem os estudos religiosos conseguiam suprir. Mas na palavra de Deus, ele encontrou aquilo que buscava. E ele viu Cristo ser apresentado como nosso único Salvador. E estudando a Bíblia, ele percebeu que o que Roma ensinava estava errado. Quanto mais ele percebia os erros do papado, mais ele apresentava os ensinos da Bíblia. Ele percebeu que Roma havia abandonado a palavra de Deus e trocado ela pelas tradições humanas. E ele não teve medo de falar isso. Ele acusava claramente o sacerdócio de haver abandonado a Bíblia e exigia que a Bíblia fosse restaurada ao povo e sua autoridade estabelecida na igreja novamente. Wycliffe ele era um perspicaz detector de erros e se posicionava determinadamente contra os abusos de Roma. Naquela época, a autoridade do Papa estava acima da autoridade do rei, né? Então, o que a igreja dizia era lei. E eles abusavam muito dessa autoridade que eles tinham, né? Aqui no livro, inclusive, fala de algumas coisas, né? Eles manipulavam as pessoas para elas pensarem que aquilo que a igreja dizia era o certo. Eles, inclusive, enganavam alunos da universidade e os persuadiam a se unir às suas ordens. Após serem apanhados na armadilha, era impossível se livrar. Então, por isso, muitos pais se recusavam a enviar seus filhos para as universidades. As escolas entraram em declínio e a ignorância perseverava. Doações que deveriam ajudar os pobres e doentes iam para os montes, ou seja, a igreja ficava cada vez mais rica, enquanto o país, no geral, só ficava cada vez mais pobre. Todo mundo estava ficando mais pobre por causa dos abusos da igreja. As construções magníficas da igreja, super luxuosas, né, deixavam ainda mais claro a pobreza crescente na nação. Entretanto, eles não estavam nem aí, eles continuavam se aproveitando. Wycliffe, com claro e inteligente, chegou à raiz do problema, declarando que o sistema em si era falso e deveria ser abolido. E isso gerou muitas discussões e questionamentos. Muitas pessoas pensaram, será que isso está certo? Muitas pessoas foram estudar a Bíblia por conta disso, né? Mas óbvio, quem fazia parte da igreja, os líderes religiosos lá, né? Os monges, os frades, odiaram isso, né? Queriam acabar com isso.
Os monges afirmavam estar seguindo o exemplo do Salvador, o que não é verdade, né? E essa alegação levou muitos à Bíblia a fim de aprender a verdade por si mesmos, porque um fala uma coisa, outro fala outra. Como você vai saber quem está falando a verdade? Vai checar por si mesmo. E Wycliffe começou a publicar tratados contra os frades, chamando o povo a conhecer os ensinos da Bíblia e seu autor. Para defender os direitos da coroa inglesa dos abusos de Roma, Wycliffe foi nomeado embaixador real da Holanda, e ali ele entrou em contato religioso da França, Itália e Espanha. Ele teve a oportunidade de ver os bastidores e descobrir muitas coisas que haviam sido ocultadas dele na Inglaterra. Lá ele conseguiu estudar mais, né? E percebeu o verdadeiro caráter da liderança da igreja. Então ele voltou para a Inglaterra a fim de retomar seus ensinos anteriores com maior zelo, declarando que o orgulho e o engano eram os deuses de Roma. Depois de Wycliffe ter voltado para a Inglaterra, o rei o nomeou reitor de Lutterworth. E isso garantiu que seu discurso aberto não havia desagradado o rei. A influência de Wycliffe ajudou a moldar as crenças da nação. O Papa ficou muito irritado e logo enviou trovoadas contra eles. E promulgou 3 éditos, 3 bulas, que ordenavam ação imediata para silenciar o professor de heresias. A chegada dessas bulas papais colocou toda a Inglaterra sob a ordem de aprisionar o suposto herege, né? E parecia certo que Wycliffe logo cairia diante da vingança de Roma. Mas o que aconteceu? Quem foi que caiu? O Wycliffe que não foi. O Papa, ele morreu. O Papa que tinha promulgado esses decretos aí, morreu. E o que aconteceu depois que ele morreu? Foi decidida a eleição de 2 papas rivais, e cada um deles colocou seus fiéis um contra os outros. E eles meio que começaram uma guerra entre si, né? E com essa briga entre eles, Wycliffe ficou esquecido por um tempo. E essa divisão, com toda a confusão que ela causou, preparou o caminho para a reforma, ao permitir que as pessoas vissem a realidade do papado. Wycliffe estava determinado a espalhar a luz por todas as partes da Inglaterra. Ele organizou um grupo de pregadores, homens simples e devotos, que amavam a verdade e queriam disseminá-las. E eles ensinavam nos mercados, nas ruas, nas grandes cidades e nas estradas do campo. Ensinavam em qualquer lugar, né? Em Oxford, Wycliffe pregou a palavra de Deus na universidade, recebeu o título de doutor do Evangelho, mas a maior obra de sua vida foi a tradução das Escrituras para o inglês, a fim de que todos na Inglaterra pudessem ler sobre as maravilhosas obras de Deus. Em um determinado momento da sua vida, ele ficou muito doente. Todo mundo achava que ele ia morrer, né? E aí os frades acharam que ele finalmente ia se arrepender de tudo que ele tinha dito e foram lá correndo a fim de ouvir a confissão dele, né? Mas Wycliffe disse que não, que ele não ia morrer, mas sim viver. E quando isso acontecesse, que ele melhorasse da doença dele, né? Ele novamente declararia os males dos frades. E o que aconteceu? Wycliffe não morreu. Ele viveu para dar a seus conterrâneos a mais poderosa de todas as armas contra Roma, a Bíblia, que nesse momento a Bíblia ainda não tinha ficado pronta, né? Depois de um tempo, a Bíblia finalmente foi concluída, né? É a primeira tradução da Bíblia para o inglês. A igreja não gostou disso, né? Mas não tinha nenhuma lei que proibisse a Bíblia de ser vendida, porque não tinha a Bíblia no idioma deles, então por que isso importa? Eles não vão entender mesmo? Mas aí, depois que a Bíblia foi traduzida para o inglês, eles tinham que dar um jeito nisso, né? Eles inventaram que essa Bíblia traduzida não era Bíblia verdadeira, né? Que estava toda errada, aquilo eram escritos heréticos. E eles conseguiram o apoio do rei Ricardo II e conseguiram um decreto real condenando à prisão todos aqueles que defendessem
as doutrinas abominadas. Wycliffe apelou da decisão do sínodo no parlamento sem temor, acusou a hierarquia perante o Concílio Nacional e exigiu reforma dos enormes abusos que a igreja aprovava. Seus inimigos ficaram confusos. Todos esperavam que o reformador cedesse à autoridade da coroa, mas em vez disso, o parlamento ficou tocado pelo emocionante apelo de Wycliffe e revogou o edito de perseguição. Wycliffe foi livrado mais uma vez. Ele novamente foi levado à corte, mas dessa vez perante o tribunal eclesiástico mais elevado do reino. Wycliffe não se retratou, defendeu seus ensinos sem temor e refutou as acusações de seus perseguidores. Ele lançou de volta para eles a acusação de heresia que haviam lhe feito. E aí, depois de tudo que ele disse, ele simplesmente saiu. Ele saiu, se retirou, né? E nenhum de seus adversários tentou impedi-lo. A obra de Wycliffe estava quase terminada, mas ele ainda precisaria testemunhar do Evangelho. Ele foi convocado a ser julgado diante da corte papal em Roma. Ele não pôde comparecer devido a um derrame, né? Mas ele falou por carta. E nessa carta, ele fez uma repreensão severa à pompa e ao orgulho do papado. Ele demonstrou a mansidão e a humildade de Cristo ao Papa e aos seus cardeais, revelando não só a eles, mas a toda a cristandade, o contraste entre aqueles líderes e o mestre a quem alegavam representar. Tendo defendido a verdade com ousadia ao longo de toda a vida, Wycliffe não seria vítima do ódio de seus adversários. Quando todos achavam que estavam prestes a pegá-lo, o Senhor tirou ele do alcance deles, né? Em sua igreja em Lutterworth, quando ele estava prestes a administrar a ceia, ele teve um derrame e morreu pouco tempo depois. Seguidores de Wycliffe se espalharam por outras terras e levaram o evangelho consigo. A partir do momento que seu líder se foi, os pregadores passaram a trabalhar com zelo ainda maior do que antes. Muitas pessoas se reuniram para ouvi-los. Alguns nobres e até mesmo a esposa do rei faziam parte do grupo de conversas. Em muitos lugares, as pessoas retiraram das igrejas os símbolos idólatras de Roma. Entretanto, logo a perseguição implacável recaiu sobre aqueles que ousaram aceitar a Bíblia como guia. E pela primeira vez na história da Inglaterra, a lei passou a condenar à estaca os discípulos do Evangelho. E mesmo depois da morte de Wycliffe, o ódio dos defensores do Papa não diminuiu. Eles não ficaram satisfeitos enquanto o corpo de Wycliffe repousava na sepultura. Mais de 40 anos depois de sua morte, eles desenterraram seus ossos e o queimaram e jogaram as cinzas em um riacho próximo. E um antigo escritor disse: "Esse riacho conduziu as cinzas ao rio Avon. O Avon as levou ao Severne, o Severne a mares estreitos, e os mares ao grande oceano. E assim as cinzas se tornaram um símbolo de sua doutrina, hoje espalhada pelo mundo inteiro." Falando agora um pouco sobre o capítulo 6 do livro Os Resgatados, a gente vai começar a falar agora de John Hus e Jerônimo. John Hus, ele nasceu em um lar humilde. A morte de seu pai o deixou órfão bem cedo, e sua devota mãe acreditava que a educação e o temor a Deus eram os bens mais valiosos, por isso ela investiu nisso, ela colocou todo o seu esforço para proporcionar essa herança ao filho. Hus estudou na escola da província e então partiu para a Universidade de Praga, onde foi admitido como bolsista de caridade. Na universidade, Hus logo chamou a atenção por seu rápido progresso. Ele era um seguidor sincero da Igreja Católica Romana que buscava fervorosamente as bênçãos espirituais que ela alegava distribuir. Após concluir o curso universitário, ele entrou para o sacerdócio e logo adquiriu proeminência e se ligou à corte do rei. Lá ele foi nomeado professor e mais tarde reitor da universidade. Jerônimo, que mais tarde se uniu a Hus, nasceu em Praga e estudou na Universidade de Oxford, local em que adotou as doutrinas de John Wycliffe. A rainha da Inglaterra
ela tinha se convertido aos ensinos de Wycliffe e ela era uma princesa boêmia. E por sua influência, as obras do reformador receberam ampla circulação em sua terra natal. E Hus sentia-se inclinado a ter uma visão favorável das reformas de Wycliffe, mesmo sem saber. Ele ainda não sabia disso, mas ele já estava começando a trilhar um caminho que o levaria para bem longe de Roma. Foi pintado 2 quadros em um lugar onde as pessoas podiam ver, né, num lugar público, por 2 outros homens que queriam levar a luz da mensagem, né, para as outras pessoas. Um desses quadros representava a entrada de Cristo em Jerusalém, que era bem humilde, montado num jumentinho, né? E o outro quadro mostrava uma elegante procissão eclesiástica, o Papa em suas ricas vestes e tríplice coroa, cavalgando um cavalo magnífico. Ou seja, tudo cheio de luxo, né? Jesus não tinha luxo nenhum, mas o Papa tinha. E muitas pessoas viram aquilo sem entender direito, né? Mas os quadros causaram uma profunda impressão em Hus e o conduziram ao estudo mais aprofundado da Bíblia e dos escritos de Wycliffe. Ele reconheceu o verdadeiro caráter do papado e denunciou o orgulho, a ambição e a corrupção da hierarquia. A notícia sobre isso se espalhou, né? Chegou a Roma e Hus recebeu a ordem de comparecer perante o Papa. Só que, claro, obedecer isso significava morte certa. O rei e a rainha da Boêmia, a universidade, os membros da nobreza e oficiais do governo se uniram apelando ao pontífice que permitisse a Hus permanecer em Praga. Mas, em vez disso, o Papa manteve a resolução de julgar Hus e condená-lo, declarando um interdito sobre a cidade de Praga. Naquela época, isso era um motivo de grande alarme. As pessoas achavam que o Papa era o representante de Deus, detendo as chaves do céu e do inferno, com poder para enviar juízo sobre elas, né? Elas acreditavam que, enquanto o Papa não removesse a excomunhão, os mortos não teriam acesso ao céu. Todos os serviços religiosos foram suspensos, as igrejas ficaram fechadas, os casamentos eram realizados do lado de fora, no pátio das igrejas, né? E os mortos eram enterrados em vales ou campos, sem funeral. Tudo que tinha a ver com coisa religiosa, esquece, né? Mudou completamente. Praga ela foi tomada por uma grande comoção e muitas pessoas denunciaram Hus e exigiram que ele fosse entregue a Roma. A fim de acalmar a tempestade, ele voltou para sua cidade natal, mas ele não parou sua obra. Quando a agitação em Praga diminuiu, ele voltou e continuou a pregar a palavra de Deus. Seus inimigos eram poderosos, mas a rainha e muitos nobres eram seus amigos, e muitos dentre o povo se aliaram a ele. Até então, Hus estava trabalhando sozinho, tinha feito um trabalho solitário, mas a partir do momento em que Jerônimo aderiu à reforma, a vida dos dois se uniu, e nem mesmo na morte seriam separados. Nessa época, ainda tinha divisão na igreja, né? Só que aqui eram 3 papas que competiam por supremacia. A briga dos 3 encheu de confusão o mundo cristão. Eles ficavam lançando condenações uns contra os outros, e cada um se propôs a comprar armas e reunir soldados. Mais uma vez, Praga parecia às portas de uma guerra sangrenta. Então, um concílio geral foi realizado em Constança a fim de resolver a situação, né? Tentar eliminar a divisão da igreja e acabar com a heresia, né? A suposta heresia. Nesse concílio, Hus recebeu plena liberdade, além de um salvo-conduto do imperador, e também obteve garantia pessoal de proteção por parte do Papa. Quem acredita que isso funcionou? Não, né? Devido às suas repetidas declarações, dentro de pouco tempo, o reformador foi preso por ordem do Papa, novidade, né? E lançado no calabouço.
O imperador não queria violar o salvo-conduto dele, por isso se opôs às medidas tomadas contra Hus. Mas os inimigos do reformador argumentaram que a fé não deve tolerar hereges nem pessoas suspeitas de heresias, mesmo que tenham salvo-conduto de imperadores e reis. Então, Hus foi levado de novo perante ao concílio. O concílio exigiu que ele escolhesse entre renegar suas doutrinas ou ser condenado à morte. Hus, a resposta dele, acho que vocês já sabem, né? Ele escolheu morrer como mártir. Hus, ele foi queimado, né? E quando as chamas começaram a arder em seu redor, ele começou a cantar. Em vez dele de gritar de dor, não, ele começou a cantar. E ele fez isso até que sua voz fosse silenciada para sempre. Um católico zeloso descreveu a cena da morte de Hus e de Jerônimo, que aconteceu um pouco depois, da seguinte maneira. Ele disse: eles se prepararam para o fogo como quem se arruma para uma festa de casamento. Não deram um grito de dor. Quando as chamas subiram, começaram a cantar hinos e a intensidade do fogo não era capaz de deter seu louvor. Muito inspirador a força deles, a força e a coragem com que eles enfrentaram essas coisas, né? E Jerônimo no meio dessa história toda, né? Onde que ele estava? Um pouco antes de Hus ser morto, Jerônimo foi até Constança para tentar ajudar ele. Mas chegando lá, ele percebeu que ele só tinha se exposto ao perigo e que não podia fazer nada, não tinha como ele ajudar, então tentou fugir. Mas ele foi capturado e levado de volta. Da primeira vez que ele compareceu perante o concílio, suas tentativas de réplica eram interrompidas por gritos. Levem-no para as chamas, era o que eles falavam, né? Mas então ele foi jogado no calabouço e mantido a pão e água. A crueldade de seu encarceramento o fez adoecer e colocou sua vida em risco. Seus inimigos, com medo que ele morresse, passaram a tratá-lo com menos sinceridade, embora o tenham deixado preso por 1 ano. A violação do salvo-conduto de Hus criou uma tempestade de raiva, então o concílio decidiu fazer diferente com Jerônimo. Em vez de queimar Jerônimo, eles o forçariam a se retratar. Ele recebeu a escolha de negar suas crenças ou morrer na estaca. Na época ele estava fragilizado pela doença, pelas dificuldades da prisão e pela tortura da ansiedade e do suspense. E separado do amigo e arrasado pela morte de Hus, ele acabou cedendo. Ele se comprometeu a aderir à fé católica e concordou com o voto do concílio de condenar Wycliffe e Hus. Mas depois, sozinho em sua cela, Jerônimo percebeu com clareza o que ele havia feito e se lembrou da morte de Hus. Ele lembrou da coragem e fidelidade que ele teve, né? E aí, pensando nisso, ele se arrependeu. Logo, ele foi levado de novo perante o concílio, né? Onde ele deveria negar tudo de novo, né? Continuar negando as coisas. E ele sabia que ele teria que negar tudo. Não ia sobrar nada de verdade naquilo que eu lhe falasse, né? Então, ele se retratou da retratação dele, né? Ele renunciou à retratação anterior. Ele renunciou sua retratação anterior. E por estar prestes a morrer, exigiu o direito à sua defesa, né? Exigiu que ele tivesse o direito de se defender. O povo lá, não vai. Só fala que, e como é que você se declara inocente ou culpado. É só isso que você tem direito de fazer. E é gente que decide, você não tem direito à defesa. Mas ele brigou até conseguir uma defesa. Nessa hora, ele orou a Deus pedindo que ele colocasse as palavras na boca dele, né? Que ele soubesse o que dizer na hora. E ele fez um belo discurso. Ele fez uma bela defesa, né? Numa hora ele disse que de todos os pecados que ele tinha cometido desde a juventude, nenhum pesava tanto quanto ao que ele tinha cometido naquele mesmo lugar quando ele concordou com a ímpia sentença proferida contra Wycliffe e contra o santo mártir John Hus.
o seu mestre amigo, né? Então ele foi condenado à morte. E ele foi lá cantando. Enquanto estava sendo levado para ser queimado, ele estava cantando. E na hora que o cara foi colocar fogo atrás dele, né? Ele falou: "Não, coloca aqui na frente para eu ver. Se eu tivesse medo, eu não ia estar aqui. Então coloca fogo na minha frente." E assim ele também morreu, né? Morreu queimado, assim como o Hus. E aí aqui tem um verso que diz: "Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel." Hebreus 10, 23. No domingo, a gente viu que Jesus avisou para os discípulos de todas as dificuldades que eles iam sofrer, né? E falou que quem permanecesse fiel receberia recompensa. E aqui tá falando pra gente se apegar com firmeza a essa esperança que a gente professa, né? A esperança de sermos salvos. Porque Deus é fiel. Então, a gente pode ter certeza que se a gente se manter fiel, a gente vai receber aquilo que ele prometeu. Ele não é alguém que volta atrás naquilo que promete, que a gente vai fazer tudo isso, vai sofrer tudo isso, porque ele prometeu a salvação e chega no final, mudei de ideia. Ele não é assim, ele é fiel e vai manter aquilo que ele prometeu. Então a gente pode se apegar nessa esperança e se manter firme, porque a gente sabe que tudo isso que a gente está passando aqui, ou que vai passar, né, vai valer a pena. Assim como eles sabiam que ia valer a pena. Eles se manteram fiéis porque sabiam que Deus é fiel. E por hoje é só, a gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia e tchau, até amanhã, um beijo.